Eduardo, pela sua filha. Estamos aí no nono dia de vida. Nono dia, É. Mas tá tá uma tudo loucura, com então. ela, assim, Hum. uma pessoa bem mais pro calmo do que pro nervoso. O ambiente é Ó, que calmo bom. também lá em casa, então favorece, né? Não tem ninguém se descabelando. Eu, muito menos, né? Ai. Mas independente do ambiente, ela tem uma índole mais pacífica, assim, contemplativa. Mas, Gosta de olhar a mas luz. tranquilo. Sim. Aliás, né, As Helena, crianças né? costumam, né? Mas o nome dela já é o nome, né, da portadora da luz, né? Então, Sim. Ai, que gostoso. Então tá tudo bem com todo mundo. tá. É que teve que ser cesárea, né? Então, acaba com o custo de cirurgia, né? Que daí tem os problemas, né? Então, tudo fui eu que fiz, né? Então, vocês Tá. imaginam o polvo, né? Que eu tenho que ser para conseguir dar conta Sim. de tudo. Você só Mas não tá perdendo os cabelos por mera contingência, é isso? sim, sim. Eu já me preparei previamente. Já evitou É. essa Os que situação. eu tenho eu raspo, então não vou É uma cair. boa Não tem nem medida. chance. Ai, ai. Ah, E vou como mostrar aqui uma que. foto para vocês, mas Ah, oba. essa é uma foto bem bacaninha. Deixa eu ver se é possível. Ops, espera aí. O que eu fiz? A conexão aqui está um pouquinho estranha. Não, já entrou. Para vocês verem o olhar dela, como é meio contemplativo, assim. Vou compartilhar aqui no Zoom. Tá vindo. Tá vindo. Tá carregando. Tá. Olha aí. Tá indo. Como eu tô em São Paulo, chega depois. Oh, que bonitinha. Que fofa. Oh, não tem É. como não fazer um, né? Não é? Bonitinho, o Tá. olharzinho dela. Esse é o olhar dela, Gente, que né? Ela coisa fica assim, quando ela tá fofa. acordada, ela fica olhando, assim. Aquela ali que Quietinha. passar o rostinho dela também com uma mãozinha assim na boquinha, tá uma gracinha. Essa aqui eu tirei em cima do sofá, dá a impressão que ela tá no espaço, né? Parece mesmo. Nossa, ficou profissional essa foto, É, Eduardo. Eu me esmero Borne. para fazer, eu faço o possível. Isso aqui, tirada de mim, no meu cansaço Oh, com ela. Ela gosta de Oh, ficar assim também, ouvindo meu coração. oh, que É muito lindo. gostoso. É isso. e Nem ela é teu parece que não deixa oposto, o né, pai Eduardo? dormir. Ela é bem cabeludinha, né? Não, mas eu era também, se vocês É. vissem. É que o tempo é cruel, né? Ó, essa aqui também dá para ver bem Ah, essa tá direitinho. linda. Oi, que fofinha. Esse queixinho. Nem parece que não deixa o pai dormir à noite. Então, mas
É um chorinho assim, Ai, gente, esse angustiado, chorinho é sabe? tão gostoso. Pelo menos quando a gente ouve de longe, né? É. Ah, e aqui tem uma que minha filha mais velha tirou no quarto da Ah, minha filha. Ah, que O a delícia. estranheza. gordo é muito atento também. Ai, gente. Tem um Ele, guarda-costa, Eduardo. ele cuida dela, assim, fica querendo que ela pare de chorar, dá umas cutucadinhas com o focinho, sabe? Ai, que Pra fofo. desligar a Helena. É, mas não dá certo. Pronto. Senão a gente vai Dá ficar até aqui a manhã inteira. saudade. Deixa eu limpar o Para os babado pais, aqui né? no É que nem computador. vídeo de batizado, né? Vídeo de batizado, de formatura, né? Quem é o sujeito da coisa fica vendo entusiasmado, né? Os outros, assim, chega uma hora que cansa. Ah, não, mas bebê é diferente. Ai, suscitam sempre muitas lembranças, né? Gostoso. É uma satisfação muito grande a gente ver que ela está com saúde, que está tudo bem com ela. É, né? A única coisa que falta mesmo é o resultado do teste do pezinho, né? Para ver se tem Ah, é. alguma fenilcetonúria, alguma coisa assim, né? Que não se mostra muito claramente, né? É um monte Alguma de coisa. teste, né? Teste do pezinho, teste do olhinho. É, Tudo que ela mas... fez antes e na maternidade, tudo ok, assim. Graças a Deus. Não tem nenhum tipo de questão, né? Então, é o que mais interessa no primeiro momento. Depois o resto a gente procura fazendo. Uhum. E ela nasceu, e ela é comprida, ela parece compridinha. Ela Ela nasceu. é assim, dos últimos tempos na maternidade, segundo as médicas, enfermeiras, ela é maior Uau! de altura, assim, né? E Ah, de que peso, bom. um peso razoavelmente normal. Ela nasceu com 3,510, não é muito. Minha irmã mais velha nasceu com quase 5 quilos. Nossa. Mas aí é bem acima, né, da média. É bem acima da média nossa. Bem acima da média. Se fosse isso, teria um exemplo na família, então não seria também totalmente fora da cura. Uhum, você estaria tranquilo, né? Bom dia para a Silvia, que entrou agora, né? Então, mas a altura dela, quando ela nasceu, é 50 centímetros. É bem na média, mas um bom tamanho, um bom Nos peso, né? últimos, assim, nas últimas semanas ali não tinha ninguém com essa altura. Tá. Mas, para nós, assim, tamanho de bebê comum, assim, nós que não fazemos isso todo dia, pareceu perfeitamente aceitável. Sim. Cabia no Ainda bem que a abraço. gente não faz isso todo dia, né? Não é como aqueles desenhos animados que o bebê nasce gigante, assim, né? Literalmente gigante. Sim. Quando eu era menino, tinha uma história em quadrinhos de um pato que era enorme em relação aos pais. Os pais eram pequenininhos, e mesmo em relação aos outros personagens, e o bebê deles era maior do que todos. Não me lembro direito qual que era o argumento da história, mas É engraçado que é essas isso. histórias marcam, né? Nunca mais. Pra mim, a que marcou era aquela que se você comia uma semente ia crescer um pé de alguma coisa na sua barriga. Era um terror. Tinha uma Não história é? do Cascão, onde nascia uma árvore do ouvido sujo dele, né? Que ele não limpava. Sim. Isso eu lembro bem. Gente, isso é Eu fiquei me perguntando se isso assombroso. poderia acontecer comigo. Daí, durante pelo menos uns 2 ou 3 dias, eu limpava minha orelha com cuidado com a toalha depois do banho. Depois eu esqueci de novo. Não Gente, eu cresceu aterror... nenhuma árvore, não cresceu. Eu falava para minha filha só que ela ia nascer uma couve-flor. A couve-flor é um pouco invasivo, né? Ai. É difícil. Mas não chega a ser uma árvore, Mas vai. pelo menos é comestível, né? Também.
Não é? Ó, o solo é fértil, pensa bem, o solo é fértil, pode brotar um monte de coisa. Ai, ai. Gente, eu não sei quando que começamos, eu estou aqui. Eu acho que está de bom tamanho, podemos começar, depois quem for chegando, né? Não sei como é que está a Cláudia, né? Pois Outras pessoas, mas como Sim. fica Tá gravado, gravando, né? sim. Uhum. Não tem problema. Tá. Uhum. Já tá gravando todos esses as Depois barbaridades que a gente está falando. Acontece. Depois eu corto. Você edita? Então tá bom. O Eduardo aqui tem todas as funções, né? De gravar, de editar, de postar. Jura? Agora Coitado. tem uma logística do nosso congresso também, Janaína, bem complicada. É? Porque tem coisas simultâneas, né? Tá, entendi. Então, Depois a gente conversa melhor. Inclusive, eu ia te falar uma coisa, enfim, que eu vou mudar discretamente a minha fala, mas não queria mudar a logística tal. Não precisa suspirar, vou manter o dia, mas vou infiltrar umas ideias que. Não, eu acho natural, né? Eu mesmo estou ainda com a dificuldade de definição de tudo. Tenho várias coisas que estão atrasadas, infelizmente, por causa dessa semana mais Sim. difícil, né? Uhum. Eu deveria ter finalizado já a leitura do texto do Antônio, não finalizei. Ele já deve estar assim, se sentindo o último dos excluídos, né? Não é nem o excluído, é o último dos excluídos. Né? O excluído Calma, dos excluídos. você ainda tem pai. Mas assim, vai acontecer, Antônio. Esse ano a sua qualificação acontece, mesmo porque tem que acontecer, mas vai acontecer. Bom. Vamos lá, Eduardo? Vamos? Podemos começar? Fique à vontade, Letícia. Então, bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui com a professora Janaína Namba. A professora Janaína é professora adjunta pela UFSCar desde 2016. A professora tem pós-doutorado na Universidade de São Carlos, na área da filosofia da psicanálise e antropologia. Tem doutorado em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos e tem muita experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia da psicanálise. Então, hoje nós vamos estar entrevistando a professora Janaína Namba, e o título base dessa entrevista é a tese, né, da professora, que é intitulada Expressão e Linguagem, Aspectos da Teoria Freudiana. Então, professora, a gente tem feito assim, a gente faz a primeira pergunta para você poder responder com bastante calma e depois passamos para a segunda, né, e aí também, né, caso às vezes não dê tempo de fazer as 3 perguntas, não tem problema, mas eu acho que dá, né? Uhum. Então, vamos lá, para a primeira questão. Professora, como você destaca na sua tese, intitulada Expressão e Linguagem, Aspectos da Teoria Freudiana, na primeira tópica freudiana, nós temos que o aparelho psíquico é composto por diferentes sistemas, sendo que o processo de aquisição de linguagem ocorre em um momento em que ainda não há distinção entre inconsciente e consciente. A partir disso, você sugere que nós chamemos esse período de simbólico na teoria freudiana, com base na concepção de símbolo, né, de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Você poderia nos dizer um pouco mais sobre essa aproximação que você destaca na sua tese? Isto é, entre a filosofia da mitologia de Schelling e a aquisição de linguagem na primeira tópica freudiana? Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao Eduardo, à Letícia e ao grupo todo pela participação. É uma oportunidade de poder falar e da gente interagir de uma maneira distante e próxima ao mesmo tempo, decorrente dessa situação, né? Eu espero que a gente possa voltar a interagir presencialmente, ia ser
muito bom se a gente pudesse realmente se encontrar, né, presencialmente. Mas também é uma forma, e eu acho que está valendo, acho que a gente conseguiu, ao longo desses, né, quase 2 anos, realmente fazer coisas incríveis nesse período muito difícil, muito duro. Então, agradeço bastante a participação. Eu sei que vocês tiveram que se rearranjar aí, eu ia participar antes e daí acabei não conseguindo. Então, obrigada 2 vezes pela, né, pela compreensão também. Bom, com relação à pergunta, bom, a tese, né, foi defendida há bastante tempo e ela chegou a virar livro. Então, um momento propaganda aqui do livro, né, da expressão e linguagem, que veio a sair no ano passado pela editora Blucher. Ela demorou, realmente eu demorei um tempo aí para poder conseguir publicar, né, a tese. Então, mas, dito isso, eu fiz algumas modificações, mas não modificações substanciais em termos de conceito. Então, ela carrega, né, o livro carrega justamente a tese, né, que eu acabei formulando, que tem como base justamente esse aspecto simbólico, né, que o Schelling propõe, tanto na filosofia da arte quanto na filosofia da mitologia. Tem alguns aspectos diferentes que o Schelling vai trabalhar, mas eu me detive justamente no que diz respeito ao simbólico, né? Num período simbólico em si. Eu fiquei surpresa com a primeira pergunta, né? Porque eu falei, puxa, né? Assim, será que eu tenha alguma coisa que eu não tenha trabalhado? Assim, teve um certo espanto momentâneo com relação à primeira tópica, né? E eu falei, o que né? Eu parei para repensar, na verdade, o que significaria esse simbólico, né? Numa primeira tópica, num primeiro momento, né? Mas eu acho que justamente não dá para a gente dissociar o que é o simbólico do desenvolvimento psíquico como um todo, do desenvolvimento tanto individual quanto os aspectos que eu trabalho no livro, né? O aspecto da cultura e os outros, mesmo da clínica, que são os diversos momentos em que eu vou abordar o que seria esse período simbólico. Então, assim, eu acho que eu considero, né, esse aspecto do simbólico, né, tanto na linguagem, quanto na cultura, quanto na clínica, como algo que pode abranger, de uma certa forma, a teoria freudiana quase como um todo. É bastante pretensioso, mas é porque eu acho que é realmente indissociável, então eu não consigo pensar exclusivamente na primeira tópica ou exclusivamente na segunda tópica. Claro, né, assim, a segunda, o Freud nunca pensou em descartar a primeira tópica de uma maneira completamente, não, então agora não funciona mais, vamos propor outra teoria. Né? Ele justamente está pensando em processos psíquicos inconscientes, em processos psíquicos conscientes. Então, não sei se faz sentido eu pensar no que se refere à questão da transição numa primeira tópica, né, desse período exclusivamente, né, simbólico no que diz respeito então não tem uma dissociação aqui com relação à primeira tópica e à segunda tópica. Eu tenho que pensar no que são essa interface dos processos conscientes e inconscientes. Por que isso? Porque eu estou pensando no desenvolvimento, né? Seja o desenvolvimento da cultura, seja o desenvolvimento infantil. Então, assim, os 4 primeiros capítulos, eles têm ênfase nesse desenvolvimento infantil, nessa aquisição da linguagem. Então, eu não consigo pensar exclusivamente, né? Por exemplo,
a primeira tópica do jeito que ela está formulada lá na interpretação dos sonhos estanque, né? Eu tenho que pensar a primeira tópica junto com os 3 ensaios, por exemplo, né, em que eu falo das fases do desenvolvimento infantil. É claro que tem tudo a ver com a Carta 52, que eu acho que tem sido o alvo aí da conversa de vocês, do estudo de vocês, mas porque justamente ele mistura, né? Ele está pensando naquela tabelinha da Carta 52, ele está pensando o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento sexual, né? As fases, então, dos 2 aos 4, dos 4 aos 8, o que se daria em termos de problematização com relação às patologias. Então, bom, ele assim, o que dá a impressão, né, é que justamente o Freud vai tentando cada vez mais dividir justamente a tópica e o desenvolvimento psíquico-sexual, e cada vez mais ele vai, né, a teoria dele vai levando para essa interface que não dá para dividir dessa maneira tão exata o que significa, né? Aqui acaba o inconsciente, aqui acaba a consciência. Assim como não tem, né? Desde que ele fala, desde de 1891, quando ele vai falar, bom, não tem os processos, onde terminam os processos fisiológicos e começam os psíquicos. Não tem uma delimitação em que a gente possa falar, olha, aqui, né, se encerra esse processo. Então, é por isso que desde o título eu pensei nesses expressão e linguagem aborda muitos aspectos da teoria freudiana, né? Eu falo de linguagem motor, eu falo de da linguagem verbal e desse período tão restrito que seria aí, né? Um período que se acaba, se encerra, porque numa determinada hora a gente adquiriu a linguagem, né, a linguagem falada, a linguagem escrita, e com isso não tem mais o retorno de não saber falar, não saber. Você pode ter interrupções, você pode ter problematizações, mas não tem um retorno para esse período, que é um período circunscrito aí. Então, esse período, se eu tenho uma transição, se eu posso marcar em algum momento esse limite entre quando que se inicia aliás, quando se inicia não, quando se encerra o período simbólico, é quando a gente tem o processo de repressão, né, propriamente dito, marcado. Então, bom, e com isso, né, como que a gente poderia falar em termos, né, da estrutura lá da primeira tópica, né, no que o Freud demonstra lá no texto da interpretação dos sonhos, né, quando a gente, ou da Carta 52, quando tem pré-consciente, percepção, inconsciente, pré-consciente, daí, enfim, esse retorno. Não teria, a gente teria que misturar aí, né, esse processo de repressão. É como se a gente tivesse uma repressão aí muito tênue, como acontece com a repressão primordial, é uma repressão incompleta. Então, é um período que, enfim, se inicia aí com essa aquisição a partir do momento que se tem uma repressão primordial e até essa completude, né, de uma repressão propriamente dita instaurada, né? Só que a gente sabe que isso são processos e que isso acontece no decorrer do tempo. Então, é justamente esse processo, né, de aquisição da linguagem, e o término é que se encerraria isso que eu estou chamando de período simbólico, né? Eu peguei, né, essa ideia eu não sei se eu já estou me adentrando aí a segunda pergunta, ou o que né, a gente pode pensar aí com relação à segunda pergunta, mas é porque eu gosto bastante de falar
de onde veio essa ideia, que, na verdade, é uma ideia que veio do texto do Rubens Rodrigues Torres Filho, né, que é o Simbólico em Schelling. Então, mais um momento propaganda do livro do Rubens, né, que saiu, ele é uma reedição, na verdade, essa de 2008, né, de aquisição da linguagem.